das tuas veredas de amor. Ó bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem te escutar, de saúde e repouso supermo, de alegria e paz eterna. Fala, fala, Senhor, que eu ouço tuas palavras com muito fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó bendito teu nome em eterno, que tu falas a quem te escutar, de saúde e repouso supermo, de alegria e paz eterna. Amém? Vamos louvar o hino 370. 370. É o hino do Sérgio, isso aqui. O Sérgio gosta dele. Bem? 370. 370. Grato a ti. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais humilde me faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Amém, irmão? Vamos colocar de pé, vamos ler a palavra? O livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 15. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 32. Amém? Glória a Deus. Aqui fala do parábola do filho pródigo. Amém?
Lucas 15, do versículo 11 ao 32. Amém? Lucas 15, do 11 ao 32. Fala da palavra do filho pródigo. Amém? Vou ler o primeiro, os irmãos ler o seguinte. Amém? Todos acharam já? E disse um certo homem que tinha 2 filhos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a aparecer necessidades. E achegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançando-se ao seu rosto, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestido, e pondo-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai, e comamos e alegremos-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouvindo a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que a ti sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Amém, irmão? Uma palavra bonita. E o filho se arrependeu depois do que tinha feito e caindo em si. Ele viu que ele era muito abençoado na casa do pai dele e voltou para a casa do pai dele. Né? É bom quando há um tempo para arrependimento. Né? Amém? Há pedidos de oração? Pelo pastor Jardim, pela Fernanda, pela Márcia, o que mais? Amém? Amém. Irmã Cida? Amém, irmão Zé Filho? Amém. Amém, irmão Zé Filho?
Amém. Para a irmã Yolanda também, foi operada, né? Já foi operada já? Foi, né? Amém. Marque. Pelo Brasil? Amém. Pelas nossas autoridades, né? Amém. Deus o abençoe. Amém. Oremos então. Soberano Deus, eterno Pai, estamos na Tua presença nesta noite, Deus, para que o Senhor possa vir fazer o melhor na vida dos Teus servos, meu Deus. Repreende todo o mal, Senhor, tudo que não procede de Ti. Abençoa os Teus servos que estão trabalhando, aqueles que estão estudando, Senhor, meu Deus. Vai de encontro às suas necessidades, meu Pai. Supre todas as necessidades dos Teus servos, Deus. Repreende todo espírito de enfermidade no meio do Teu povo. Vai abençoando agora a nossa irmã Márcia, Senhor. Entra com providência na vida da Tua serva, meu Pai. Abençoa nossa irmã Yolanda, meu Deus. Ô Senhor, toma elas nas Tuas mãos, meu Deus. Faz o melhor na vida dela, meu Pai. Repreende toda essa enfermidade da vida da Tua serva, meu Pai. Abençoa o nosso irmão Luciano, que está aqui nesta noite, Deus. Que o Senhor possa fazer uma grande obra na vida do Teu servo, assim como Ele já vem fazendo na Tua família, meu Deus. Ô Senhor, nós te damos graça pelo nosso dia abençoado hoje, meu Pai. Pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Meu Deus, abençoa a Tua igreja, Deus. Repreende todo o mal, meu Deus, Senhor. Abençoa cada um aqui nesta noite. Abençoa aquele que não vai poder estar, meu Deus. Aqueles que estão nos seus afazeres, mas que o Senhor visite agora, meu Deus. Aquele que se encontra enfermo, aquele que se encontra em alguma dificuldade, que o Senhor possa entrar com providência dos céus nesta noite, Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado na vida dos Teus servos, meu Pai. Abençoa a nossa vida nesta noite. Possamos estar no centro da vontade do Senhor nesta noite, Deus. Estamos na Tua casa nesta noite, com o intuito de ouvir a Tua palavra, meu Deus. Abre o nosso entendimento nesta noite, a nossa mente, para que possamos sentir a presença gloriosa do Senhor neste lugar, meu Deus. Abençoa meu lar, abençoa a minha família, os meus filhos, a minha esposa, meu Deus. Abençoa a vida de cada obreiro aqui nesta noite. Abençoa aqueles Teus servos que estão na portaria, Senhor, os cooperadores da Tua casa, meu Pai. Vai de encontro às necessidades de cada um aqui nesta noite, Deus. Ô Senhor, opera a maravilha da nossa noite neste lugar, Deus. Que possamos sentir a presença do Senhor neste lugar, meu Deus. Que possamos estar no centro da vontade do Senhor nesta noite, Deus. Opera milagres nesta noite, meu Deus. Oh, Senhor, nós queremos que haja salvação neste lugar, nesta noite, Deus, através da Tua palavra, meu Deus. Através dos louvores que forem cantados aqui nesta noite, que o Senhor possa receber o culto racional nesta noite, Deus. Fala conosco nesta noite, Deus. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus, né? Nós já vamos passar para a palavra, para que a gente possa ter bastante tempo para a gente aprender o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Amém? Pastor. Paz do Senhor, irmãos, amém? Olha, gostei, parece que teve mais gente que veio, tá vendo? Cavar poço não se faz, não é um trabalho sozinho, né? Olha que bênção, cavar poço não é uma atividade que tenha que ser feita sozinho. Gostei mesmo da presença de todos. Monori, eu falei para o Ezequiel, gostei de te ver aqui na frente. Amém? Então já sabe o lugar do senhor, vem na frente. O senhor Pedro também. Né? Graças a Deus. Vem para cá, David. Vem para cá, rapaz. Mark, Deus abençoe, viu? Italiano também. Senhor Luciano, o senhor está bonzinho? Então tá bom. Vamos lá então. Hoje é uma das partes, talvez, que vai requerer bastante atenção de todos nós. Nós estamos no livro de Daniel, capítulo 7. E eu vou ler, eu li de 1 a 15. Na semana passada, e eu vou ler então, novamente do 15, mas eu vou do 15 ao 28, e nós vamos terminar o capítulo 7, e hoje nós vamos então à interpretação. Nós já vimos sobre o capítulo 7, nós vimos sobre o leão, o urso e o leopardo. Amém?
que era a visão que Daniel teve e que cada um desses animais representa. Então, o leão representa a Babilônia, o urso representa a Pérsia, Medos e Persas, né, que inclusive fala que nos lados deles era mais alto. A Pérsia se sobressaiu em relação à média. Então, o urso. E o leopardo com asas e, além de asas, ele tinha quatro asas e 4 rostos, é isso? 4 asas e 4 rostos, me falha a memória, o leopardo. 4 asas, ele vai mostrar, e 4 cabeças, melhor, 4 cabeças. 4 asas e 4 cabeças, nós vimos isso. Nós falamos sobre o Império da Grécia, né? Isso tudo na semana passada. Hoje, então, abra a tua Bíblia, eu vou ler do versículo 15 ao 28, e mostrar aqui, então, relembrar algumas coisinhas que nós vimos na semana passada. Diz assim o texto: quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto, e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o seu reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas suas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno, e todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, e os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no meu coração. Amém. Então, só lembrando uma coisa que nós já vimos durante todo esse tempo que a gente está vendo o livro de Daniel. Assim que nós entramos no capítulo 2, eu disse a vocês que do versículo 4 até o capítulo 7, versículo 28, que é o que eu acabei de ler agora, todo esse trecho, capítulo 2, versículo 4, até capítulo 7, 28, todo esse trecho, ele foi escrito em aramaico. E aqui termina. Do capítulo 8 em diante, então capítulo 1 e o capítulo 8 até o último capítulo do livro de Daniel, vai voltar a ser então em hebraico, o texto. Então esses trechos que eu falei, esses capítulos de 2 a versículo 4 até 7, 28, em aramaico. Outra coisa que eu mostrei na semana passada, que é uma divisão legal que dá para a gente fazer do livro de Daniel, que do 1º capítulo até o 6º, que a gente já viu, semana passada nós entramos no 7º, que do 1º até o 6º, nós vimos que fala muito fala a ação de Deus, fala o domínio do Senhor, mas no que se refere ao reino dos gentios.
fala muito ainda sobre os gentios. Então a gente vê muita a participação da Babilônia, capítulo 5, já o início do reino da Pérsia, né? Aliás, o término da Babilônia, início da Pérsia, capítulo 6 também. E nós vimos isso nas outras semanas. Na semana passada nós comentamos sobre o início do capítulo 7, que foi de 1 até o versículo 15, e nós falamos sobre os 3 animais que ele menciona: o urso, o leopardo e... não, o tigre não. O leão, o urso e o leopardo. O tigre não tem aqui ainda, né? O tigre é por tua conta, depois a gente vê o tigre. Então, nós vimos esses três. E um detalhe bastante interessante, que eu mostrei aqui para vocês, de 1 até o capítulo 6, o que a gente pôde aprender, só relembrando, antes de eu mostrar algumas coisas agora aqui. Uma coisa que a gente pôde aprender, então, do capítulo 1 até o 6, que Daniel ele foi instrumento em várias ocasiões para dar entendimento a sonhos e visões dos outros. Né? Então a gente viu lá, no capítulo 2, Nabucodonosor teve aquela visão, aquele sonho da estátua, ele deu a interpretação. No capítulo 4, Nabucodonosor teve aquela visão lá, aquele sonho da árvore, ele deu a interpretação. Capítulo 5, tem lá o Toquinho que escreve, né, a mão que escreve, Menemene Tekel Farzinho, ele foi acionado ou chamado para dar o entendimento daquelas palavras que foram descritas ali. No capítulo 7, é ele que está tendo o sonho. É ele que está tendo o sonho, ele mistura, uma hora fala que é sonho, uma hora que fala de visão. Mas é ele que está tendo agora esse momento, e o mais interessante que ele não tem a interpretação. Ele foi usado em outras ocasiões para interpretar de outras pessoas. Agora, ele próprio está tendo o sonho desses 4 animais e ele não tem a revelação. E isso, ele usa o termo aqui, que é o versículo 15, quanto a mim, meu espírito foi alarmado dentro de mim, as visões da minha cabeça me perturbaram. Lembra que a gente viu na semana passada que isso aconteceu com Nabucodonosor, que ele ficou perturbadinho com tudo que ele tinha de sonho? Agora é Daniel, porque ter um sonho, lembrar dele e não entender nada, deve ser uma coisa que deve atormentar. Eu, graças a Deus, eu sonho um pouco, ainda que as pessoas dizem que a gente sempre sonha. Eu, se sonho, não lembro, né? E também nem faço, eu durmo tão pouco, nem faço questão também de sonhar, porque eu acho que isso daí, acho que perturba um pouco a cabeça da gente, né? Mas amém para quem sonha e tal. Vamos lá então, o que nós vamos relembrar aqui, o que nós vamos ver então? Eu já quero falar sobre o 4º animal, que é o que chama bastante atenção. Volto então no versículo 7 desse capítulo 7 de Daniel, versículo 7, porque ele vai descrever o 4º animal. Diz assim, ó, depois disso, depois que ele vê o leopardo, com 4 asas e 4 cabeças, as asas falam, esse leopardo com 4 asas, fala da rapidez de domínio e da tática que Alexandre o Grande tinha para a conquista. Gente, Alexandre o Grande, ele fez em pouco tempo mais que os outros reinos, ele dominou mais que os outros reinos anteriores. E ele teve pouco tempo, mas era a sua tática, a maneira como ele foi usado, né, para dominar o mundo de então. E levar a cultura helênica para todos esses povos que ele havia dominado. Então fala das asas, a rapidez. E a cabeça é que depois da morte dele, inclusive para quem tem TV a cabo, domingo passou no TNT, passou um filme sobre Alexandre o Grande, né? E eu, imagina se eu não assisti, né? Peguei e fui assistir, porque tem muito a ver, que eu até comentei onde eu estava, olha, eu estou ministrando sobre isso, e a gente vê lá os imperadores dele. Essas 4 cabeças eram 4 generais que assumiram o reino após a morte prematura dele, que ele morreu muito cedo, morreu com 33 anos. Eu ia completar 33, mas ele morreu muito cedo, mas ainda tinha todo o império. E aí, o que vai ser feito? Então, dividir em 4 partes, tá ok? Nós falamos isso na semana passada, e não se preocupe que a gente vai entrar em detalhe quando a gente entrar agora. De agora em diante, praticamente o livro de Daniel é tudo escatologia. É tudo coisas que vão tratar, escatologia quer dizer o estudo de coisas futuras. Então,
no capítulo 8 a gente vai justamente falar sobre a Pérsia e sobre a Grécia novamente, tá? Por isso que eu não estou fazendo questão de falar muito em detalhe sobre esses reinos, e agora a gente vai gastar mais tempo com o quarto animal. Babilônia a gente já falou a respeito, vem falando todo esse tempo sobre ela, mas o capítulo 8 vai ser para destacar sobre a Pérsia e sobre a Grécia. E aí eu vou chegar até o momento da revolta dos Macabeus, que vai ser muito interessante quando entrar na parte da Grécia, tá? Nós vamos ver isso daí, que é justamente com um dos 4 generais de Alexandre o Grande, o que ele faz, que é um chamado, que usurpou, ele não era herdeiro, acabou usurpando, chamado Antíoco Epifanes. E ele foi tido na época como anticristo pelas coisas que ele fez. Está tudo aqui no capítulo 8, vai ser muito legal. Mas no capítulo 7, vamos lá então, no versículo 7, diz assim: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal. Olha como ele se os outros animais, ele distingue, ele diz, um é urso, um é leão, o outro é urso e o outro é leopardo. Esse ele não consegue dar forma, ele não consegue entender que tipo de animal. Mas ele diz, estava bom do jeito que estava antes. Ele disse que ele era terrível, espantoso, sobremodo forte, ele tinha dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E era diferente de todos os animais que aparecem antes dele. E tinha 10 chifres. Vamos voltar no capítulo 2? Eu quero voltar no capítulo 2 aqui para vocês darem uma olhadinha. Porque se vocês observarem no capítulo 2, versículo 32, Nabucodonosor, na visão que ele teve, porque da estátua é a mesma visão que Daniel teve, só que Nabucodonosor teve da estátua, que começa a cabeça com ouro, parte de prata os braços e o tronco, a cintura de bronze e as pernas de bronze, as pernas eram de bronze, ferro e barro, né? Então, no capítulo 2, Nabucodonosor teve esse sonho. Olha só, o que Nabucodonosor fala, qual do sonho? Versículo 32, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Versículo 39 diz assim: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá o domínio sobre toda a terra. 40 diz: o quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e o esmiuçará. Volta lá para o capítulo 7, olha como Daniel o vê aqui. Era sobremodo então forte, tinha grandes dentes de quê? Ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Então aqui você vai ver que é a mesma coisa. Só que no versículo 7, o animal tem 10 chifres, não tem 10 chifres? Lá na estátua, que é uma estátua, então é uma pessoa, aquele que está ali, esses 10 chifres estão sendo representados pelos 10? Pelos 10? Lembra que eu até brinquei, falei, senhor Pedro, o senhor tem 10 dedos aí? Até brinquei com o senhor Pedro. Lembra, senhor Pedro? O senhor Pedro lembra. Pelos 10 dedos do pé. Nabucodonosor na visão, os 10 dedos representam 10 reis que virão, certo? Ainda vai surgir. Aqui para Daniel, na visão desse animal terrível, é 10 chifres. É 10 chifres. Tudo bem? Eu estou fazendo isso para mostrar uma coisa. Hoje nós vamos passear, nós vamos chegar até Apocalipse. Vocês vão ver, vai mexer com Bíblia à vontade. Aí o que vai acontecer? Vamos lá. E o versículo do capítulo 2, versículo então 40 a 43, eu já mostrei para vocês. Eu quero mostrar então aqui, voltando aqui a ler, o versículo 8 diz: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, do qual
3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. Então vamos voltar aqui. Vamos voltar. Daniel vê o pé, 10 dedos. Daniel não, Nabucodonosor. Daniel, na sua visão, vê um animal que tem 10 chifres. E esses 10 chifres aqui, diz aí que sai um pequeno, um menor, que vai abater 3. Então vai ficar quantos? 7. 7 chifres. Tudo bem? E esse daqui, nós vamos ver uma coisa bastante interessante. O que ele representa, esse chifre pequeno? A primeira coisa que a gente vai entender, quando o Nabucodonosor tem a visão lá da estátua, a parte longa, então ele fala das pernas, a parte longa da sua visão, que são as pernas, representam dois momentos do Império Romano, certo? Que é o Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. Tudo bem? Então, essa divisão do Império, ela aconteceu em 395 depois de Cristo. Ficou Oriental e Ocidental. Aconteceu isso em 395 depois de Cristo. A primeira, que é a ocidental, ela deixou de existir no ano 476 depois de Cristo. Tá. Agora nós vamos ver um detalhe aqui. Vamos lá. No versículo 8 menciona: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, primeira coisa aqui, esse pequeno, alguns mencionam que vai ser o anticristo. E ele será inteligente, terá olhos. Quando fala de olhos, vai ser uma pessoa iluminada, esclarecida. Fala com insolência, vai ser alguém que vai ter o domínio da palavra, né? Da palavra, da comunicação. E a gente sabe que a gente viu durante a história algumas pessoas que foram poderosas porque sabiam discursar bem. Você sabia que Hitler tinha uma oratória fora de série? Hitler, Mussolini tinha uma oratória fora de série. E quem tem oratória, gente, não é fácil. A pessoa, ela consegue conquistar. A pessoa que tem oratória consegue conquistar. Então, olha algumas dicas aqui de como será o anticristo. E eu mencionei já aqui para vocês que de tempo em tempo aparece o anticristo. De tempo em tempo, pelo incrível que pareça. No ano 168 a.C., esse Antíoco Epifanes, ele foi tido como o anticristo daquela época. 168 a.C., ele foi tido como um anticristo porque ele profanou o templo. Ele quis acabar com os sacrifícios que o povo judeu, por isso que teve a revolta dos Macabeus, que a gente vai entrar isso quando a gente estudar o capítulo 8, e ele foi tido naquela época como um anticristo. Tá? Então, de tempos em tempos, a gente pode ter falado também, e vocês podem ver que tudo tem a ver com o povo. Quando fala aqui o povo do Altíssimo, não somos nós. Quem é esse povo do Altíssimo? Os judeus. Os judeus, do capítulo 7 do livro de Daniel em diante, tudo agora, o envolvimento, lembra, do capítulo 1 ao 6, fala muito sobre os gentios. A ação de Deus com os gentios. Capítulo 7 em diante, vai haver muito com o que vai acontecer com o povo de Deus. Esse povo aqui é os gentios. Tá? Os judeus. O povo escolhido, os judeus. A gente vai ouvir muito sobre isso daqui. Então, vamos fazer aqui vamos dar uma olhadinha. Me ajuda aí, por favor, Apocalipse capítulo 13. Eu peguei até 2 Bíblias. Apocalipse capítulo 13, verso 5, ele menciona sobre essa besta. Besta anticristo é a mesma coisa, tá?
Então ele menciona, versículos 5 e 6 diz assim, eu quero que vocês anotem, marquem na Bíblia de vocês, anote aí no papelzinho para em casa vocês olharem. Põe lá, Daniel capítulo 7, versículos 7, 8, 9 e tal, comparado com Apocalipse capítulo 13, versículos 5 e 6. Diz assim, foi-lhe dado uma boca para proferir grandes blasfêmias e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar o seu nome, e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Primeiramente, 42 meses são quantos anos? Vamos lá, irmã Cida. Vai lá, irmã Cida. A senhora é professora de português, vamos ver se a senhora é boa de... Não. Vamos ver se a senhora é professora de português e vamos ver se está faltando matemática aí. Vamos lá. 3 anos? Errou. 3 anos? 3 anos e 6 meses. Nascimento chutou na trave. Nascimento quase acertou. É 3 anos e meio. Gente, a gente costuma estudar escatologia e falar que o período da grande tribulação, a tribulação, ela vai ter 7 anos. Então, seriam, se você 7 anos, a metade de 7 anos é 3 anos e meio. Olha só que a Bíblia menciona aqui, que um momento que essa besta, que esse anticristo, ele vai se manifestar e ele vai começar a proferir blasfêmias, não é no período todo dos 7 anos. Então esse trecho aqui está falando do período da tribulação, da grande tribulação, mas não é no período dos 7 anos, é numa parte dele. E a gente entende que a parte pior que vai começar a acontecer essas coisas são os últimos 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio, ele vai conseguir conglomerar, atrair as nações para si, e inclusive enganar o povo escolhido, que no caso é Israel, os judeus. Ele vai enganar o povo judeu, certo? A igreja não vai estar aqui. Amém ou não? Amém. A igreja não vai estar aqui. Nós acreditamos que a igreja não vai estar aqui. Nós ensinamos dessa maneira. Há quem ensine o contrário. Há quem ensine que a igreja vai passar pelo período da grande tribulação, vai ser provada. Nós, a Assembleia de Deus e alguns pentecostais, nós acreditamos que não, nós não passaremos por esse momento, né? Nós estaremos já com o Senhor já vai ter arrebatado. Mas esse momento vai ser um momento bastante delicado. E olha como que ele descreve. Ele descreve como um animal que ele não consegue dar forma, será terrível, e ele vai destruir tudo. Então estou fazendo essa comparação aqui com vocês, aqui mostrando para nós aqui algumas coisas interessantes que a Bíblia menciona sobre ele. Vamos lá, mais adiante, sobre esses 10 chifres, ainda está no capítulo 17, versículo 12 do livro de Daniel, de Apocalipse, 17, 12. Diz assim, e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o seu reino, mas receberão o poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. Essa parte de falar aqui de 1 hora, não é 1 hora no nosso calendário, na nossa maneira do horário. Essa 1 hora aqui se refere a que vai ser por um curto período de tempo. Eles vão ter domínio, vão ter poder por um curto período de tempo. Tá? Então, é a maneira como João entendeu naquela revelação. Então, fala de 1 hora aí. Mais adiante, vamos lá. Ele vai mencionar aqui no versículo 9, ele continua olhando. Então, ele vai ser poderoso, ele vai ser inteligente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que quem estuda, gosta de escatologia, vai querer se aprofundar nesse assunto, que é um assunto bastante cativante? A gente não está ainda, gente, a gente vê com esse negócio de globalização, pra vocês terem uma ideia, um problema que acontece com uma nação afeta quase que as outras demais do mundo, porque está tudo globalizado, então tudo feito em blocos. A gente viu recentemente lá o problema que deu com a Grécia, o quanto afetou
a Europa, mas não foi só a Europa, a bolsa praticamente do mundo inteiro. A China está com um problema, e era um dos países que estava mais comprando, principalmente do mundo inteiro. A gente já vê o quanto a bolsa está sendo abalada. Então, uma das coisas que, quando eu disse que essa besta, esse chifre que vai ser pequeno, que vai se sobressair entre os outros, 3 ele vai despedaçar e vai ficar 7, e ele vai se sobressair dentre esses 7, vai ser no momento de caos político, econômico, caos político. Tá? São especulações que eles falam, que alguns comentaristas falam. Então vai ter um motivo por que ele vai surgir. Nunca esqueça, olha a palavra, anticristo. Eu disse para vocês, eu comecei há pouco tempo atrás, citei até Gálatas capítulo 4, versículo 4. Lembra que eu citei? Que na plenitude dos tempos, Jesus nasceu filho de Deus, vindo de mulher, então que o mundo foi preparado para o advento de Cristo. Nunca esqueça, irmão, o anticristo, para ser aceito, ele vai ter que ter também algumas coisas, principalmente porque ele vai ser aceito pelo próprio povo judeu. Para ele ser aceito pelo povo judeu, primeiro ele vai ter que ser o quê? Ou de alguma procedência de lá, porque senão ele não vai ser aceito. Ele não vai ser aceito. Olha que coisa interessante. Então já é uma coisa que é para a gente tem que observar. E outra coisa, ele vai ter esse poder de tentar resolver aparentemente a questão política, a questão econômica, a questão que é justamente do caos, mas então tudo está sendo preparado para isso. Tudo está sendo preparado para isso, tá? Da mesma maneira como Jesus, o mundo foi preparado para tê-lo. Amém? Vocês estão entendendo a comparação que eu estou falando? Então tá, volta para cá agora. Dentro do texto, lá no capítulo 7, eu gostaria, você vai ter que ficar com a Bíblia uma hora aberta em Apocalipse, outra hora aberta em Daniel 7, que é o nosso estudo. Capítulo 7, versículo 9, diz assim: continuei olhando, até que foram postos tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros, quer dizer, os outros 3, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo de tempo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o que está mencionado em Apocalipse capítulo 19 e Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Então, deixa eu explicar. Mateus capítulo 45 e versículos 31 a 46, vocês vão ver ali que é o julgamento das nações. Principalmente naquele texto em que Jesus, ele começa a contar, tive fome, me desses de comer, tive sede, me desses de beber, estava nu, me vestisse, estava enfermo, fosse me visitar. Vamos dar uma lidinha? Capítulo 25, versículo 31, só os primeiros versículos aí, só para a gente ter uma luz a respeito. Esse mesmo texto depois, essa mesma referência sobre o julgamento das nações, o juízo das nações, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. Vocês vão depois fazer uma comparação com Apocalipse capítulo 19, versículo 11 em diante. Alguém que já abriu aí em Mateus, como é que diz? Me ajuda. Mas os
rei aos que estiverem à sua direita. Vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede e me deste de beber, e era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vesti-me, adoeci e vesti-me, estive na prisão e foste-me ver. Então o justo lhe respondeu, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão, fomos ver-te? E respondendo o rei, lhe dirás: em verdade vos digo que quando fizeste um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirás também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Só até aqui, depois vocês complementam. Um detalhe que a gente vai ter que ver então desse texto aí. Aí está falando de julgamento das nações. São as nações que vão se apresentar diante de um tribunal. E um detalhe que está sendo mencionado aí, gente, o fato de dar de comer, beber, vestir, visitar, que são as coisas mencionadas aí, não está garantindo a salvação de ninguém. A gente sabe o que garante a salvação de alguém. O que é? É a confissão, é a nossa aceitação de Jesus Cristo. Amém? É isso que garante salvação. Então se espera que nós tenhamos como obra, você vai falar: pastor, mas aí não está falando nação? Sim, mas espera de nós como crentes, e a gente precisa aprender isso, irmão. O crente, quando a gente fala, João Batista, quando ele pregou a sua palavra sobre arrependimento, ele diz uma coisa que a gente esquece: produzir frutos dignos de arrependimento. E a gente esquece, quando a gente fala de fruto, as pessoas acham que o fruto que o crente tem que dar é ganhar alma. Irmão, não é só isso. Não é só isso. Não é só isso. Dá uma olhada em Gálatas, você vai ver o que é fruto, mas se espera de quem aceita Cristo como Salvador atitudes que a gente está vendo aqui, da assistência, do socorro, da generosidade, de misericórdia, de ajudar o próximo. Se espera isso, tá? Agora aqui a gente está vendo um quadro de nação, e essas nações que tiveram uma atitude com relação, a gente sabe que desde o ano 70 da nossa era, eu estou falando no primeiro século, anos 70 da nossa era, o que aconteceu com o povo judeu? A invasão do general Tito lá de Roma, ele destruiu Jerusalém, judeus foram espalhados por o mundo inteiro. E judeu foi espalhado para o mundo inteiro, ele precisava ir para algum lugar, não precisava? Eles tiveram acolhida de nações. Então, quando fala aí desses meus pequeninos irmãos, a primeira ideia que a gente tem que ver aqui, os descendentes diretos de Jesus eram os judeus. Então, qual foi a atitude que essas nações que acolheram, né? Porque a gente sabe que teve nações que não suportam. Tem gente que não suporta falar de judeu. Nações que se fecharam mesmo contra eles e nunca permitiram qualquer tipo de presença deles, certo? Fizeram de tudo. Mas teve outros que tiveram um outro comportamento. A Bíblia diz que eles vão ser julgadas, não para salvação, mas vão ser julgadas pela atitude que tiveram de favorecimento, de vestir, de dar roupa, de dar acolhida, de acudi-los no momento que eles mais necessitavam. Só eles? Claro que não. Hoje nós fazemos parte, costumamos dizer que a igreja é o novo Israel de Deus. Também há as igrejas que têm uma maneira, nações que têm um comportamento diferente com o povo de Deus. A gente se conhece, né? Eu estou no ar agora, não dá para falar muito, mas entrar em muitos detalhes. Mas a gente conhece, tem povos que não toleram cristãos.
A gente está vendo aí na televisão aí o que está acontecendo. Vão ter um tratamento diferenciado. Então, a gente está vendo aí as nações sendo julgadas, não está falando com relação à salvação, mas atitudes. Com certeza vai ter algum mérito diante de Deus, a atitude que tiveram. Agora, se espera de nós que conhecemos a palavra de Deus, irmãos, que aceitamos a Jesus, atitudes como essa daqui. Que a gente demonstre a nossa fé em Deus, a nossa vida com o Senhor, ela tem que ser demonstrada com atitudes. Como que eu socorro, como que eu ajudo, como que eu dou minha assistência, como que eu faço com o necessitado? Se espera. Infelizmente, nós estamos tendo uma compreensão errada, até porque não está se explicando mais Bíblia. As pessoas vêm na igreja para barganhar, né? Eu estou dando meu dízimo para ter isso daqui, eu estou dando uma oferta boa para ter isso daqui. Aí o que está acontecendo? Não está se ensinando, e as pessoas não estão aprendendo quais são as virtudes, quais são a maneira que tem que se viver como crente, como cristão, como aquele que conhece a Jesus. Então a gente tem que sempre partir da generosidade, de querer ajudar as pessoas. O crente ele não é conhecido pela roupa, o crente é conhecido pelas atitudes. Amém? Pelas atitudes. Qual a atitude dele? A maneira como ele age com o próximo, a maneira como ele assiste o próximo. É assim que a gente tem que ser conhecido. Amém? Então aqui vai ter um julgamento a respeito. E vocês podem fazer isso também, pegar em Apocalipse capítulo 11. Fala a respeito desse julgamento aqui. Aí ele vai mencionar uma outra coisa interessante. Elas vão comparecer, então ele fala sobre... Nós lemos aí o versículo 9 até o 13, né? No 13 ele fala sobre o Filho do Homem. Você viu lá no Novo Testamento quem é o Filho do Homem, né? Quem é o Filho do Homem? Você vai falar que é o Filipe, que não é o Filipe. Filho do Homem, o Filho do Pastor. Não, o Filho do Homem aqui é Jesus, amém? Jesus é o Filho do Homem. E a gente vai conhecer, no versículo 9 ele fala que esses tronos foram postos e o ancião de dias, é uma referência ao Deus, ao nosso Senhor. Então, aqui fala do ancião de dias, é uma referência a Deus, Filho do Homem é Jesus. Uma coisa interessante, vocês concordam que se fosse a mesma pessoa, eles não diriam Filho do Homem e ancião de dias? Eles diriam um só, mostrando então aí as duas pessoas da Trindade, pessoas distintas. Tudo bem? Filho do Homem refere-se a Jesus, o ancião de dias aí refere-se ao próprio Deus. Então vai ter esse julgamento, as nações vão se apresentar. Mais adiante nós vamos ver aqui então, uma coisa a outro respeito. No versículo 16, ele fica perplexo porque ele não tem a interpretação. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Ora, eu quero mostrar um detalhe aqui bastante interessante, porque Daniel, como eu falei para vocês, nos capítulos anteriores, é ele que é o instrumento de Deus para interpretar, para revelar as complicações das pessoas, os sonhos, as visões complicadas das pessoas. Agora aqui ele tem e ele fica sem saber o que interpretar, mas ele vai pedir ajuda. Ele não fica com problema, ele está perturbado. Ele vê tudo aquilo e fica sem entender, principalmente do quarto animal, que foi o que mais chamou a atenção, ele foi o quarto animal. Ele fica com aquela perturbação no coração, fica preocupado com aquilo, querendo entender, e ele chega, versículo 16, cheguei-me a um dos que estavam perto. Referência a quem? Quem é esse um que está perto? Quem é esse um que está perto? Bom, vamos dar uma olhadinha, dentro do livro mesmo de Daniel. O bom da Bíblia é que a gente pode, ela mesma se interpreta, ou ela mesma esclarece algumas coisas. Se a gente ler no capítulo 8, versículo 16, vamos lá, capítulo 8, versículo 16. É uma outra visão de Daniel. Ele vai ter uma visão aqui do bode, ok? E do carneiro, referência a Pérsia, Medos e Persas, e a Grécia. No versículo 16, Daniel também está meio sem entender essa visão desses dois animais, no capítulo 8 aí.
Ele está sem entender. Aí ele diz assim, ó: e ouvi uma voz de um homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Quem é o instrumento agora aí? Gabriel. Guarde aí, Gabriel é o anjo. Tudo bem? É o anjo Gabriel. Tá? É o anjo Gabriel. Olha só, ele é chamado para dar a entender a Daniel a visão do capítulo 8. Só essa visão? Não. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha. Não é só essa visão. Capítulo 9, versículo 21. Capítulo 9, versículo... Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer entender o sentido. Então, uma coisa que a gente vai aprender, e dentro dessas passagens aqui, que Daniel, quando pede ajuda aqui, com certeza foi para Gabriel, para um anjo, que pôde esclarecer a visão que ele está sendo aqui. Como no livro de Daniel está sendo mencionado em outras ocasiões, Gabriel, capítulo 8, capítulo 9, é bem provável que aqui no 7, quem vai dar entendimento a ele do que vem a ser isso, né, principalmente do quarto animal, seja Gabriel também. Amém? Nós vamos estudar no capítulo 9 sobre um outro anjo chamado? Não, Gabriel, estou falando dele. Um outro anjo chamado? Miguel. Irmão, não confunda. Eu vou até brincar aqui, que não me leve a mal. Irmão, Gabriel é love. Gabriel é love. Lucas capítulo 1 fala sobre o anjo que visitou Maria, que visitou Isabel. Qual era o nominho dele? Não, irmão. Miguel não vai visitar ninguém, irmão. Miguel vai com espada. Miguel vai para brigar. Miguel é briguento. Por isso que eu estou falando. Gabriel é love. Gabriel é paz e amor. Entregar uma mensagem. Ou agraciada de Deus. Mensagem, né? Não confunda. Miguel, quando é chamado, é para qual pescoço que é para cortar? Qual orelha que é para tirar? Miguel, quando vem para rachar. É a rota. Vem para rachar. Não vem para entregar mensagem, tá? Gabriel não. Gabriel vem para entregar mensagem, para dar interpretação de alguma coisa. A gente vai ver aqui. E vai aparecer no capítulo 9 os dois, tanto Gabriel como Miguel. E vocês vão ver que Gabriel não consegue chegar até Daniel, e eu sou só entregador de mensagem. O briguento tem que chamar Miguel. Ô Miguel, vem aqui, tira aí o problema, que vocês vão ver que quando a gente chegar lá, ele resolve a parada. Aí nós vamos olhar aqui, no versículo 18, volta no capítulo 7, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre, de eternidade a eternidade. No versículo 18 aí, e também no 21 e 25 diz: eu olhava e eis que o chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Versículo 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Esse período aqui é o período que vai acabar o encantamento do anticristo, da besta, né, do anticristo com relação a Israel. Porque vai ter um período que Israel vai estar encantado, vai estar entendendo que ele é aquele que eles estão esperando. Viu? Porque para eles o Messias ainda vai chegar, o Messias não veio para eles. Então eles vão ter, por algum momento, dentro desses 7 anos, por algum momento eles vão entender que aquele que eles receberam é ele, é o Messias. Poxa, vai estar resolvendo o problema, vai estar palavras. Só que na metade dos 3 anos e meio, que é a metade última dos 7 anos, ele vai começar a fazer coisas que eles vão perceber. O nosso Messias jamais faria isso. Vai profanar o templo,
vai fazer coisas que vai blasfêmias contra Deus, e jamais faria isso. Aí eles vão cair por si. Mas santos aí que está mencionando é o povo judeu. Amém? Vamos dar uma lidinha? Mateus capítulo 24, 31. Alguém me ajuda, por favor. Mateus capítulo 24, versículo 31. O que diz? Amém? Esses escolhidos aqui refere-se ao povo judeu, e inclusive que vai ser salvo durante o período da grande tribulação. Bom, mais adiante, no versículo 24, 7 e 24, ele diz: os 10 chifres correspondem, porque aqui agora é a interpretação. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. A mesma referência a gente vai poder observar dentro do capítulo 13 do livro de Apocalipse, capítulo 13, do versículo 1 a 8. Vocês vão ver o que ele menciona lá. Então, Apocalipse, se vocês não anotarem e depois estudar em casa, não vai ter como. Ó. E me pus sobre a areia do mar, e vi sobre do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a leopardo, e os seus pés como de urso, e sua boca como de leão. E o dragão lhe deu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como que ferida de morte, sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá trabalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Então vai haver um período de encantamento. Aqui está falando então que essa besta aqui faz parte, alguns dizem que faz parte da extensão vai ser uma continuidade do Império Romano, mas é bem provável que não. Ou é um surgimento desse mesmo meio, um surgimento de 10 nações. Alguns já houve tanto comentário a respeito, que talvez seja nações europeias, né, do mercado comum europeu, que vão surgir essas 10. Hoje está em mais, o mercado comum europeu está em mais nações, mas que vão ficar aí até chegar esse momento de 10. Depois de 10 vão ser aniquiladas, destruídas 3, ficando 7. E uma das 7, que talvez seja a menor, vai ter mais proeminência, que vai ser rei, vai ter mais proeminência do que as outras. Tá? Bom, mais adiante, versículo 25, ele menciona sobre o tempo. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, levando em consideração que um tempo é um ano, 2 tempos é quanto? Então seria 3 já, né? Um tempo, 2 tempos. Seriam quantos anos? 3 anos. Metade de um tempo, 6 meses. Faz a conta? Se você fizer agora por dia, quanto dia dá? Quantos dias dão? Leve em consideração o ano comercial. Esquece os 365 dias, os 31 dias que alguns meses têm. Leva por 360. Ano comercial é 360. Cada ano tem 360 dias. 3 anos e meio seriam quantos dias? Mark, já está até com a maquininha. 1.260 dias. Você sabe que está escrito isso na Bíblia? Apocalipse fala em dias, 1.260 dias. A gente fica perdido e tal. Gente, só fazer a conta. Um ano tem quantos dias?
360. Então divide isso daí, aí você vai chegar em 3 anos e meio. Olha que 3 anos e meio aparece sempre. Daí porque a gente, nós da Assembleia, nós, alguns pentecostais, a gente acredita que a tribulação ela vai ter esse período de... A gente fala tribulação e grande tribulação. Mas na realidade é tudo a tribulação ela terá um período de 7 anos, sendo a primeira parte tribulação, que vai ser de encantamento. Todas as nações e principalmente o povo judeu vai estar encantado com tudo que o anticristo fará. Mas os últimos 3 anos e meio, que seria a parte mais penosa, mais difícil, que é quem ele vai mostrar que realmente é. Que aí já vai ter tudo do lado dele, ele demonstra quem ele é. Daí porque o texto aqui em Daniel diz, volta lá para o capítulo 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, e vai fazer o que, gente? Magoar os santos. Aí eles vão acordar. Por quê? Nós somos enganados. Nós somos enganados. A gente estava tendo ele como quem? Como o Messias que a gente está esperando. Era o Messias que a gente estava esperando. Mas aí ele vai magoar os santos, cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Vai aqui passar um problema muito sério mesmo. Que os judeus vão ter que ser provados aqui nesse período, com relação, não só judeus, né? As pessoas que aqui ficarem vão ter que dar testemunho de fé, porque o Espírito Santo não vai estar aqui. Gente, hoje, olha como está difícil para a pessoa se render a Jesus. O Espírito Santo está aqui. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O pregador só prega, mas quem convence é o Espírito Santo. O pregador só prega. Ele é usado nas suas habilidades de eloquência, ele vai ter que estudar, não tenha dúvida, a parte dele ele vai fazer, do pregador. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Gente, nesse período ele não vai estar aqui, porque o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai embora junto com a igreja. O homem vai ter, a pessoa, quem ficar, quem vai ficar aqui? Quem ficar vai ter que dar testemunho, irmão, vai exigir dele. Por isso que a própria vida vai querer ter o sinal, vai querer proferir, falar, vai estar indo a favor de Deus, vai estar a favor do anticristo, vai ter que dar a sua própria vista, a própria vida. Vai ser muito mais difícil, muito mais complicado, mas vai ter gente que vai ser salva. Tá? A Bíblia menciona, vai ter gente que vai ser salva. Mais adiante, vamos lá. Então, mostrando aqui, só quero mostrar isso para vocês, Apocalipse capítulo 11, verso 2, e Apocalipse capítulo 13, verso 5, fala sobre esses períodos, 42 meses, vamos lá? Apocalipse capítulo 11, verso 2 diz assim, deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses, quantos anos? Ou em dias, 1260 dias, ou em anos, 3 anos e meio. Tudo bem? Capítulo 13 vai falar sobre isso, e tem a referência sobre os 1260 dias, que é Apocalipse 11, verso 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por quantos dias? Que se refere a quantos anos? Ou quantos meses? 42. 42. Hã? Alguns... Tem muitas teorias a respeito. Alguns falam que é Moisés e Elias. Né? Moisés e Elias. Que Moisés morreu e não sabe onde que ele está, né, onde foi enterrado, e Elias que não foi arrebatado. Alguns dizem isso. Então, é que algumas coisas em escatologia é campo... Não é minado, é areia, a gente tem que pisar com cuidado. Mas, tá aí. Vamos lá. O que vai acontecer então? Se a gente ler a palavra de Deus, no livro de O Anticristo,
Ele também é mencionado por Paulo. Lá em Paulo ele é chamado de Nicoo. Vamos dar uma olhada? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. 2 Tessalonicenses 2:8. Se alguém encontrou, pode ler para mim. Peraí. Vamos lá. E então será revelado o ínico, a quem o Senhor desfará pelo assombro da sua boca e aniquilará pelo o esplendor da sua vinda. Veja bem. Aí fala, então o anticristo também vai ser o homem do iníquo que Paulo menciona aí. Iníquo, gente, ó. Iníquo no grego quer dizer anomos. Anomos. É aquele que é oposto à ordem estabelecida, o subversivo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Iníquo quer dizer anomos no grego. É aquele que é oposto à ordem estabelecida, o subversivo, o desordeiro, aquele que se opõe à lei. Iníquo. Alguns, João, quando ele escrevia as suas cartas, ele falava muito sobre o anticristo. Ele falou assim, e já o anticristo é manifestado. Já leram isso nas cartas de João? Né? Então, o sistema do anticristo. Gente, dá uma olhada. O que a gente está vendo hoje? O que a gente está vendo? Principalmente quem tem uma certa idade. A gente não acha que as coisas estão de perna para o ar? As ordens estão fora do lugar. Você começa a quem é um pouco mais antigo fala assim, mas antigamente não era assim. Você sabia que antigamente, quando a gente falava inverno era inverno, verão era verão, outono era outono, primavera era primavera. Hoje não está tudo esquisito? Gente, nós tivemos um inverno que foi mais verão do que inverno. É uma coisinha que eu estou falando. Mas ele vai estabelecer, vai ter algumas... Então, sistema, tá? Aí já não está falando de pessoa, sistema. Olha como é que as coisas estão com relação às ordens estabelecidas. Você pega uma pessoa de determinada idade e fala assim, não, antigamente, se um adulto falava, a criança saía da presença, não podia ficar perto, não era verdade? Hoje a gente está vendo o quê? As pessoas não estão tendo respeito pelos mais velhos. Pode observar. Não estão tendo mais respeito pelos mais velhos. A gente está vendo uma série de coisas que estão acontecendo agora, né? Quase o mundo inteiro. As ordens estabelecidas. Gente, quando a gente fala de família, eu vou ser processado por isso, mas não tem problema. Quando a gente fala de família, a gente entende uma família que é composta por quem? Um homem e uma mulher e o fruto dessa relação. Hoje, de agora em diante, já está sendo diferente. A gente vai ver famílias, e vai ser muito comum, de agora em diante vai ser uma família que vai ter dois homens e alguém que eles, ou duas mulheres, alguém que eles adotaram, né? Só que tudo isso daí a gente vai perceber, só para vocês observarem, o que aconteceu quando a mulher começou a sair da sua casa para trabalhar. O que aconteceu com os filhos? Não entendi? Ficaram a revelia. Parece que não, é claro que hoje a mulher tem que ajudar dentro de casa, mas olha como é que aconteceu. Antigamente, os nossos pais tinham 500 filhos, cada um. Você lembra? Misericórdia. Vai ter filho assim na casa do outro. Quantos irmãos o senhor teve? Quer ver? Só 4. O senhor teve pouco. E quantos filhos o senhor teve? 4. O senhor imitou o pai. Então o senhor teve pouco. Mas meu avô teve um monte, né? Teve um monte de filhos. Parece que as famílias eram famílias grandes, né? A mãe ficava em casa cuidando, mas você observa lá os seus tios, observa lá, dificilmente um era perdido, gente. Alguém se perdeu. Era na pobreza, era na dificuldade, mas todo mundo.
não tiveram talvez faculdade, mal estudaram, mas eram pessoas tudo direitas. Hoje, o que está acontecendo? Hoje a mãe e o pai têm que sair para trabalhar, os filhos eles são entregues ou na mãe da ou para a avó não é mãe, ou então ele vai para a creche, ou ele vai ser cuidado por outras pessoas. Isso influencia, tem uma influência negativa que vocês não imaginam. É menor. Sim, e é menor, hein? Bem pequena, a taxa de natalidade hoje, ela é bem pequena com relação a antigamente. Só que, gente, a gente não dá para pôr mais na mão no fogo quando a gente fala assim, esse casal teve um filho, a gente não sabe o que ele vai ser. Como vai ser na escola? Você viu uma lei que foi ser sanada, passou hoje no jornal? Só vai estar dependendo da aprovação do prefeito sobre sexualidade de criança na escola. Eles estão ensinando, gente, que criança... eles estão, só para vocês terem uma ideia, ô Flávio, corta aí, Flávio, só para